Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Pode Colar. O Pode Colar é um programa de entretenimento onde eu recebo comigo todas as quarta-feiras, às 19 horas, artistas que talvez você já tenha visto no ônibus, no shopping, no restaurante ou até na rua. É isso mesmo. E todas as quarta-feiras você tem que ficar ligadinho aqui no Amazonas Press, né? Em todas as redes sociais do Amazonas Press e na rádio, que eu ainda não sei exatamente o nome. 89,3, é isso mesmo, desculpa. E, como todo programa de estreia, eu estou muito nervoso, certo? E eu quero muito que vocês compreendam esse momento comigo, porque ele não é só a estreia de um programa, é a realização de um sonho. É a estreia de uma longa estrada de comunicação, de luta, de viabilidade, de exposição, mas também de muita disposição de construir comunicação, de construir produção. Eu quero muito receber cada um dos meus convidados aqui com alegria, animosidade e espírito de acolhimento. E ao som da Ana Suave, né, eu abro esse programa com muita energia para falar com você que está aí me ouvindo, que esse é o meu podcast, mas também ele é o seu. Ele é o momento em que a gente vai revelar talentos e vai descobrir tudo do mundo dos artistas. O audiovisual sempre foi um espaço de comunicação. E esse espaço de comunicação, ele é atento, ele tem habilidade sonora e visual. A convidada de hoje vai falar sobre isso. Vai falar sobre sua história, sobre sua trajetória, mas vai recontar coisas que talvez ninguém saiba, nem eu e nem você. A minha convidada de hoje reservou o seu tempo, que é preciosíssimo, para estar aqui, ó, comigo, contigo, com a gente. Recebam Keila Sankofa Serruia. Boa noite, Keila! Boa noite, meu bem. Estou muito feliz de estar na estreia do seu programa. Sei que o seu corre é muito grande. E todos os pretos e pretas deveriam apoiar os projetos das pessoas que a gente acredita. E eu estou aqui para isso também, para compartilhar um pouquinho da minha trajetória como artista visual e como realizadora audiovisual também, né? Boa. Keila, tu já até falou tuas habilidades, sua tarefa, né? Curricular, política. Mas a Keila Serruia, ela é artista audiovisual, né, realizadora audiovisual, produtora. E eu queria primeiro falar disso, Keila. Como foi que você se identificou a primeira vez assim, como artista audiovisual, como realizadora audiovisual? Acho que a arte vem atravessando a minha trajetória há muito tempo. Então, hoje, com o meu autoconhecimento mesmo, eu não consigo me ver trabalhando em outras questões que não, em outra área que não seja produção artística, né? Então, na adolescência eu trabalhei, eu cantei rap, né? Que eu acho que foi muito, muito importante para o meu aprendizado mesmo, para ficar ligada quem eu era, para me reconhecer, para me entender. Depois eu conheci um grupo de teatro na escola onde eu estudava, com o Odacir de Oliveira, que é um grande professor de arte da escola pública, ganhou muitos prêmios, enfim, produziu muita coisa. Um grande professor, uma pessoa que me atravessou também, atravessou a minha trajetória, foi muito importante. E depois eu comecei a produzir, eu tive um contato com um curso de filme do minuto, e foi onde eu entendi que eu também poderia estar atrás das câmeras, porque tudo isso era muito distante da minha realidade, do meu entendimento. Então ali eu percebi, opa, eu acho que eu posso também, que foi com o Zé Leão, né? E que também iniciou muitas pessoas, assim, que acabam, né, não falando muito sobre isso, mas esse primeiro contato de entender que eu posso estar atrás das câmeras foi nesse processo todo. Mas eu sempre fui uma artista que trabalhou com imagens, tanto estáticas quanto imagens em movimento. Então, enfim, né? Que seriam fotografias e audiovisual. Sim. Né? Filmes e curtas. Sim. Esse 1 minuto que você falou,
ele era um curta? Era um curso para ensinar jovens a produzir curtinhas de 1 minuto. Perfeito. Aí eu falei assim, opa, peraí, tem uma câmera que eu posso pegar e tem um negócio que eu posso apertar o REC. Enfim, era tudo muito novo e a linguagem dele também era muito popular. E eu já vinha do processo do hip hop e de reconhecer também as artes cênicas, né? Ali, de participar das produções dentro da escola e fora também, onde eu era estimulada pelo Odaci. E eu acho que esse ponto acaba fazendo também com que, enfim, aconteçam alguns projetos, como, por exemplo, o Cine Bodó, que eu acho que a gente pode chegar nesse ponto. Sim. Aí também, porque se vem desses projetos, que são projetos sociais, ou são pessoas que se movimentam, né, nessa educação de bloco, né, e que mudam a vida das pessoas, acaba também surgindo o Cine Bodó, né? Junto com a Jake, talentos, né? Junto com a Jake Praia, que Sim. também vem de um projeto com essa Inclusive, característica. Ela tá em Manaus, ou não? Não, a gata tá viajando fazendo... Outros corpos. A gata é babado. Keila, esse sobrenome, Keila Sankofa Serruia, é sobrenome de registro, é artístico? Podemos falar sobre isso? Que é assim, em 2018, eu, num processo com o Elton Panami de performance e tal, eu vi um livro que tinha adinkras, que são simbologias africanas, enfim, né? São historiogramas e tal, cada um tem um símbolo e tal, não sei o que, me deparei com o Sankofa e tal. E aí passou um tempo, e aí depois eu comecei a produzir o projeto chamado Direito à Memória, www.direitomemoria.com, que é um projeto que reivindica a memória de pessoas pretas do estado do Amazonas. Eu já participei. www.direitoamemoria.com. É maravilhoso, tem várias escritas, várias fotografias, várias lembranças, né, Keila, assim, eu sempre que eu posso, eu visito novamente, assim, né? E é muito interessante. Como foi? Depois vamos falar disso? Vamos, enfim. Nome. E aí, em 2020, eu já vinha procurando um outro sobrenome por não reconhecer mesmo o Serruia e toda a sua história como algo que me atravessa mesmo. Acho que é muito importante a gente se entender, né? Entender de onde a gente veio e o que a gente faz e reconhecer quem estava com a gente. Então, o meu sobrenome é dos Santos e é um nome que é um nome dado pela igreja, né? Então, é para abençoar aqueles que não têm alma, sabe? Os dos santos. Então, é dado pela igreja a partir de toda a violência sofrida pelo povo preto e também não é um sobrenome que eu queria utilizar. Então, eu vim pensando nesse nome, troquei várias vezes até encontrar o Sankofa, que tem muito a relação de eu trabalho no presente pensando a minha comunidade como futuro, mas eu só consigo fazer isso com consistência se eu olhar para trás e ver o que os meus ancestrais também fizeram. Então só é possível voltando, né? É um pássaro olhando para trás também. Então é entender que para a gente ter um espaço como esse, para a gente conseguir, inclusive, ter trabalho, caminhar, são lutas e lutas de muitos anos, né? São muitos ancestrais aí rezando, ou que fizeram seus ebós todos, para que hoje a gente conseguisse passar dos 30 anos, que é uma realidade, inclusive, muito recente no Brasil, né? Pessoas pretas passarem dos 30 anos. Então, enfim, sim, é um sobrenome, o Sankofa é um sobrenome assim, volte e resgate o que é importante para você viver com consistência no presente, mas também pensar de tudo que você vai fazer vai reverberar num futuro, né? Sim, um futuro que a gente, enfim, tem que acreditar, né? Boa, Keila. Eu tinha muita curiosidade, né, para saber, assim, apesar de alguém já tinha me falado e tal, mas assim, eu tinha curiosidade para saber como foi que você inseriu e você acabou de dar uma aula, assim, que é exatamente isso. Claro, no ao vivo e na estreia a gente sempre, né, eu tinha colocado aqui na minha... Posso ler, Keila? Posso ler? Que é? Tinha colocado assim, ó, a convidada de hoje que estreia comigo com sua energia ancestral,
dos meus antepassados, que tem a doçura de uma leoa e a bravura de um pássaro que anda por esse mundo de audiovisual como ninguém aqui presente. Que reservou esse tempo, e o seu tempo é o presente, e nos presenteia hoje num bate-papo com muita risada e contação de história. Eu queria dizer isso, claro que eu não ia decorar, porque afinal de contas eu tenho também disso, né? Assim, a gente também, o ao vivo, tem todo o lance de como que a gente sente a química na hora. E tudo bem, tá tudo bem. Mas dizer pra você que eu acho um nome lindo. E lembrar que as energias, elas são importantes nesse processo, né? De você, quando a gente pensa em revelar um talento, quando a gente pensa em trazer um artista pra cá, né? Quando a gente pensa em como valorizar ele, a gente tem que saber por onde ele percorreu. Sim. Né? Sim. Quem é que anda do lado dele? Sim. Será que ele anda só com gente branca? Será que ele reproduz o machismo? Enfim, não que isso acontece, né? Assim, não que isso acontece em Manaus, né? Isso acontece fora. Mas olha, a verdade é que a gente precisa saber. Sim. Né? A gente precisa saber da história. Mas, Keila, tu falaste assim, que hoje em dia povo preto não passa, né? Existe uma estatística, né? Que não passava dos 30. Hoje a gente vê a história sendo recontada, né? Seja com os pretos entrando na universidade ou vários programas sociais. Mas eu queria saber quanto tempo de corre tu tens, assim, no audiovisual, na sua trajetória mesmo política, cultural. Cara, isso é muito complexo, assim, porque eu acho que eu tenho quase 10 anos de como artista visual, né? Mas aí tem umas contagens também, assim, quando é que seu primeiro filme foi lançado num festival tal, para poder contar, ou quando foi a sua primeira exposição individual, por exemplo. Eu nunca fiz uma exposição individual. Só se for o direito à memória que eu fiz dentro do busão, né? Enfim. Então, eu acho que algumas... Essa contagem, assim, o meu corre desde sempre, né, meu bem? Com 8 anos eu já sabia encerar a casa, né? Enfim, com muito jovem já saí de casa, fui babá, já trabalhei em pizzaria, já vendi brigadeiro. Então, enfim, eu acho que o corre vem de muito tempo. E eu acho que todas essas narrativas, tudo isso que me atravessou, eu acho que impresso no meu trabalho de alguma forma, né? Impresso no meu trabalho, porque meu trabalho traz muito narrativas de poder e resistência, que eu acho que foi muito massacrado, né, pelo audiovisual, pelas artes visuais. A nossa imagem, ela foi objetificada, animalizada, e eu acho que é muito importante a gente construir uma imagem que é uma imagem sensível, uma imagem de poder, né, uma imagem que traz questões que a gente pode sim, né, afirmações ligadas a gente pode sim produzir conhecimento, sabe? Então, enfim, eu acho que tudo isso que me atravessou, sabe, Kennedy, todas essas coisas que me atravessaram, elas foram extremamente importantes para minha produção artística hoje, assim. Então, meu corre é desde sempre, né? Desde sempre a gata tá... isso. Tá na luta. Qualquer coisa eu mando o currículo da gata. Keila, você falou algo interessante, assim, e eu queria, assim... Normalmente as pessoas falam, né? Mas eu só vou contar, né, a história dela depois que ela lançar o primeiro EP, o primeiro filme. Eu tenho uma curiosidade. Para ser produtor audiovisual, Keila, é preciso uma formação acadêmica ou não? É assim. Existem muitas técnicas. Muito da produção hoje, principalmente do cinema negro, ela é realizada a partir de conhecimento, enfim, né? Desses conhecimentos que a gente vai na prática, né? Como eu, por exemplo. Então, esse conhecimento na prática, as pessoas vão desenvolvendo, vão produzindo. Isso, uma grande parte, porque muitos têm formação. Mas há algumas técnicas, sim, que são importantes, que as pessoas... enfim, procurem essas escolas, enfim, né? Ou quem sabe mesmo.
enfim, eu acho que é um pouco limitante falar que a pessoa necessariamente precisa. Porque tem pessoas que aprendem sozinha e tem pessoas que saem da universidade despreparadas. Sim. Enfim, eu acho que tem uma relação individual. Como é que uma pessoa aprende? Eu consigo aprender na prática, né? A prática, ela é importante. Assim, a teoria é importante para mim, mas eu aprendo muito na prática também. Então, isso funciona comigo. Mas tem coisas que são muito técnicas, muito específicas, que eu precisei sentar, falar, olha, gata, tu vai ter que se concentrar aqui para te aprender. E lá eu sentada, enfim, porque eu sou uma pessoa inquieta mesmo, que está sempre criando, que sempre está se movimentando, tem uma relação com a rua, então às vezes está no lugar calada também para mim é um pouco, né, sentada ali estudando, é um pouco difícil, mas eu tive que fazer isso muitas vezes com algumas questões específicas do cinema, né? Mas esses últimos anos também eu vinha produzindo muito uma produção de imagem, de autoimagem, né? De autofotografia. Desde 2018, o meu corpo também está presente nas minhas obras, né? Então eu vejo que eu posso falar em primeira pessoa, eu conto a minha narrativa com a minha imagem, porque essa imagem também era uma imagem que era negada, sabe? O quanto ela me causava incômodo. Então hoje eu consigo olhar a minha imagem na tela e não me incomodar com ela. É uma relação de entender quem é, entendeu? Uma relação de entender a minha imagem e na minha imagem não há problema nenhum, porque o racismo ele vai picotando a nossa cabeça e vai abestalhando a gente mesmo, propositalmente, pra gente achar pra gente não se achar agradável, não se achar bonito, não se achar poderoso, né? Então a gente vai se colocando, a estrutura que é feita para nos esmagar vai nos colocando nesse lugar. E aí em 2018, com Ancestralidade Terra e Planta, eu coloco o meu corpo em cena, né? A minha imagem ali numa performance e eu acho que isso muda tudo a minha produção, né? A minha produção, né? Porque os últimos filmes que eu fiz, inclusive, a minha imagem está, né? Então agora eu quero ver a minha imagem também nessas produções, assim, sabe? Falando sobre tuas produções, os teus trabalhos, suas inspirações. Eu queria saber mais sobre isso, assim, como que você, quem são as suas inspirações, né? Como que você, como é que é o teu processo de criação? Porque acaba que eu te acompanho, eu percebo que tu trabalhas em várias vertentes do audiovisual, né? O direito à memória, se eu estiver errado, você pode me corrigir. Correto. Tem a fotografia, né, o registro. Sim. E tem o texto, né, que aí você acaba pegando vários parceiros para poder fazer, né, te ajudar nesse processo. Eu não sei se tem vídeo. É porque ele é um projeto transmídia, né? Um projeto a gente ocupou os ônibus, sim. A gente quer fazer lambe, a gente tem uma produção de texto, né, para contar a história dessas figuras importantes que nessa primeira edição foram 15, e a gente também produziu uns vídeos poesia, que são microvídeos, assim, muito mais para o site, e agora a gente lançou o Alexandrina, um relâmpago, sim. Que é da personagem mais velha, que é uma personalidade do século XVII. Então a gente tem desde de figuras importantes pretas daqui, que são figuras que estão vivas, enfim, né? Algumas que já partiram, e a Alexandrina, que é um vulto histórico, então a gente quis começar por ela, né? Então a gente pretende mesmo fazer um documentário de cada uma dessas figuras, né? A gente realmente... Acaba sendo as inspirações, né? Porque as coisas vão se desdobrando. Eu não terminei, mano. Não terminei. Tá, aí tem o direito à memória, que foi isso que você disse. Aí tem também o Cine Bodó, que acaba sendo uma ação de formação, né, política, assim, você envolve a comunidade, envolve outros setores, outros coletivos, outras figuras em parceria com a Jake, com a Carol, né, que estava ali ajudando na produção, o Alonso, eu mesmo. Então existem
existem outros atores, né, nessa proposta. E aí tem os curtas que você, né, e os filmes mesmo que você dirige. Então, de onde vem essas inspirações? Como é o teu processo de criação? Necessidade, meu bem. É necessidade de contar, de recontar e de se movimentar para mudar a realidade. Então, há uma necessidade. Então, quando eu percebo uma determinada coisa, então, quando eu percebo uma informação que para mim fica flutuante ali, e aí eu jogo ela na mesa e falo assim, isso precisa virar aquilo. Então, aí, a partir disso, algo é criado, né? Então, eu sempre percebo, enfim, como uma necessidade. Quando eu produzo algo, é porque esse algo me atravessou. Né? Me atravessou de alguma maneira. Né? Por exemplo, eu começo a produzir autorretrato assim, na pandemia, que estou dentro de casa e não saía de jeito nenhum e tal. Era aquela desinformação, aquelas coisas desencontradas, enfim. E aí eu não saía, né? Então eu comecei a produzir autorretrato, né? Então eu tenho uma necessidade, tem uma necessidade de contar uma coisa. Então eu uso as ferramentas que eu tenho ao meu redor. Então o Cine Bodó, que já vem desde 2015, que tem a concepção da Jake, vem desde 2015 sendo realizado. Ele é, enfim, né? Para mim ele é muito importante porque eu tô respondendo pra também. Mim também foi, viu? Eu participei recebo. ali como mobilizador. Desculpa te interromper. Eu participei como mobilizador e pra mim foi algo importantíssimo. Porque eu tava mais próximo da minha comunidade, eu consegui chegar mais próximo da minha comunidade, eu consegui envolver minha mãe, né? Você conheceu minha mãe, conheceu, enfim, as pessoas ali, meus vizinhos, né? Então, é muito simbólico, Keila, é muito simbólico. Mas fica na memória das crianças, né? A gente ainda não explicou o que é o Cine Bodó. Cine Bodó é uma mostra que acontece todo ano. Ele que tá em casa tá perdido, cara. Esse Cine Bodó é uma mostra que acontece todo ano. Então a gente vai para a comunidade, a gente dá uma oficina teórica e prática para jovens e crianças dessa comunidade. Então a gente passa o dia inteiro, enfim. Aí depois a gente vai produzir, eles vão pegar na câmera, enfim. E depois a gente vai montar, editar e vai exibir para a comunidade junto com outros curtas do Brasil inteiro que também tem essa característica, né? Então eles vão se ver na tela e vão ver crianças de outras comunidades também. Em 2021 a gente não fez assim, né? Porque não dava para fazer a exibição, porque normalmente a exibição a gente dá pipoca e vem muita gente e tal. Então a gente não podia aglomerar de jeito nenhum, mas a gente fez um número muito reduzido, usou videoaula, enfim, cartilha, para tentar estimular esses jovens de uma outra forma, mas, enfim, é um projeto que a gente sabe que não pode parar, que tem que acontecer, porque ele é uma das frentes do Grupo Picolé da Massa, né? É o coletivo do qual eu faço... Consegue abaixar esse ar-condicionado pra gente? Eu faço... Tá muito, né? Que tá muito frio, por favor. Tá, mano, que a gente é amazonense, não, mas... Tá muito frio. Keila, olha, é sempre uma honra, né, te ouvir. Assim, eu acho que eu participei desse projeto contigo e foi algo pra mim muito importante mesmo. Dali eu consegui perceber, eu tive algumas percepções, né, sobre muitas coisas. Vamos falar de família, Keila? Égua. Assim... Como é a tua relação com a família? Eu vi que tu trouxe tua bebê, né? É a Maria. Tá ali, atrás dessas câmeras. E como é a tua relação com a tua família? Tua mãe também, ela é uma mobilizadora social, né? Eu inclusive, conheci tua mãe do nada, assim. Eu tava numa campanha, né? Um processo de campanha. E aí, quando eu vi, já conhecia ela. Aí, do nada, eu olho a Keila. Aí eu... Meu Deus, não acredito. Como assim, né? Enfim, me diz mais sobre isso. Eu acho que eu posso falar um pouco do filme, inclusive, que eu fiz. Tá. Tu fez o filme? Eu fiz um filme chamado Recontagem, onde eu falo um pouco desse atravessamento entre a minha avó materna, a minha mãe e a minha madrinha, que foram 3 figuras Marias muito importantes, né? Para minha resistência, né? E, enfim, eu atravesso essa narrativa recontando essa história, recontando essa história e utilizando também a performance como
como um link, assim, sabe? Dessas histórias dessas mulheres. Enfim, eu acabo descobrindo muita coisa também. É um filme que foi muito importante. Assim, eu me aproximei muito da minha mãe depois que a minha filha nasceu. E, enfim, e depois que a minha filha nasceu, falando mesmo de família, depois que a minha filha nasceu, a minha produção é como ter uma companhia que me compreende dentro da minha doçura e da minha fúria, né? Porque é muito impressionante o quanto ela compreende, assim, né? Enfim, né? O meu comportamento, como eu me expresso, né? A intensidade da minha expressão, assim. E às vezes tá todo mundo apavorado, ela tá rindo, indo pegar água para mim e tal, isso aqui. Ela é uma pessoa maravilhosa. Ela é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa maravilhosa. E isso me estimula muito, assim, sabe? Isso me estimula muito. Então, depois que minha filha nasceu, as minhas produções, elas, enfim, avançaram, acho que tecnicamente, as narrativas e a quantidade também. Eu produzo muito. E muitas dessas produções, inclusive, tem o clique dela, Raiz e Patchouli, Vestígios de Fogo. Então, algumas dessas produções também têm o suporte dela. Ela participa do filme da Alexandrina, né? Então, ela sempre está dando vários salves assim para mim também. Ela é muito pequena. Ela gosta muito de esporte, mas ela me dá esse suporte também. Eu acho que não vira artista, não. Atleta. Não sei se vira atleta. Enfim, né? Eu vou deixar ela escolher. Sim. Mora. Sem criação, que tanto eu falo assim, mana, faz o que tu tem que fazer. Sim, claro. Só faz direito e com honestidade. Claro. Keila, a gente fala muito hoje, por exemplo, da valorização dos artistas. Eu queria tocar nesse assunto, assim. Inclusive, eu vi muitas coisas, essa última. Eu mesmo até fiz uma fala aqui no programa do Em Debate, que existe um outro olhar para os artistas do Amazonas. Existe ainda existe, né, essa desvalorização, mas existe hoje um novo olhar. Eu queria que tu comentasse sobre isso, sobre como valorizar um artista local, né? Como que tu enxerga esse processo também, né? Essa crescente, essa decrescente, enfim. Gente, é tão difícil de falar sobre isso, porque o processo colonizador aqui, com toda Belle Époque, que deveria explodir, né? Bom, enfim, isso atravessa a gente, eu acho que até hoje. Eu acho que desloca a gente da nossa realidade numa perspectiva onde a gente vê o estrangeiro, o outro, o de fora, muito mais importante do que o daqui. E isso faz, quando eu falo desvalorizar, eu acho que não mudou não, eu acho que continua muito desvalorizado. Acho que muitos artistas continuam muito desvalorizados, porque não é só música. Existem, enfim, né, artistas de teatro, que é muito caro de produzir, né? Então existem artistas de dança, né? Então, enfim, eu acho que é uma formação de público, e isso é uma questão do poder público, tanto do estado quanto do município. Há uma necessidade de formação de público. As pessoas têm que acessar, as pessoas têm que saber. E eu acho que tem um ponto que eu posso exemplificar isso. Quando eu era muito pequena, que o carnaval de Manaus era enorme. Então, quando eu tinha assim, 11 anos, eu tinha que ir para o sambódromo muito cedo. 12 anos, tinha que ir muito cedo para o sambódromo. Porque senão a gata não conseguia lugar para ela sentar. Ela curumia, ela ia com alguém, que ela queria ir. Enfim, para ver a Vitória Régia, que eu sou Vitória Régia de coração, nascida e criada no bairro da Praça 14, e que inclusive é muito importante também para minha formação. Por esses dias vai aniversariar, né? Importante, né? As mulheres do quilombo, né? Tem toda uma
tem toda uma história, né? Uma narrativa, enfim, um processo. Isso lotava muito. E aí, em 2020, que eu não desfilei, porque eu estava fazendo Cine Bodó, eu fui pro Sambódromo e enfim, eu subi, estava tudo espaçado e tal, não sei o quê. E eu estava desfilando os anos anteriores, mas quando eu sentei na arquibancada e percebi as outras arquibancadas vazias, altamente questionável, porque, enfim, qual é o investimento também no carnaval, que é uma festa popular, né? Uma festa popular que gera milhões e milhões, né? Que esse ano não vai ter, obviamente que não tem como ter, por causa de todo, enfim, a relação da pandemia, da saúde pública, né? Mas o quanto isso tem que ser revisitado também, o quanto as comunidades elas precisam ganhar estrutura para fazer escolinhas, enfim, né? Para estimular nesses espaços. A gente é uma cidade gigante, Sim. A gente é uma cidade horizontal Sim. gigante e as pessoas precisam acessar. Eu já saí do Teatro Amazonas porque tinha uma figura racista, com muitos arquétipos racistas, e eu estava muito atravessada por diversas questões, então eu não aguentei. Falei, não vou gritar no meio do espetáculo, vou sair. E lá fora, um rapaz chegou a mim com um interesse meio assim paquerador, mas aí depois a gente ficou trocando uma conversa. Então houve isso aí uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, houve uma festa, comemoração do 20 de novembro, no Largo, e ele era trabalhador do Distrito Industrial. Então ele soube e foi lá, e aí no outra semana ele foi de novo. E aí eu perguntei dele, tem um teatro e tal, você já entrou no teatro? Ele, não, nunca entrou, dá pra entrar e tal, não sei o quê. E ele era um homem adulto, enfim, né? Então, eu acho que as pessoas, às vezes, elas também, não é porque a gente acessa que outras pessoas acessam. Então, essa formação ela é muito importante também. Porque a gente não é só comida que a gente quer, não, entendeu? Não é só rancho, não, que a gente quer, entendeu? A gente tem direito de se divertir, de pensar, né? De conversar, enfim, eu acho que o estímulo do conhecimento também, né? Desse conhecimento popular também, ele tem um lugar na arte, e a arte é essencial, né? Sim, então, eu acho que as pessoas têm que ter acesso. Eu não acho, e eu estou falando eu hoje, uma artista visual, que, enfim, já acessou alguns lugares, não acho que é valorizado, não. Eu acho que é bem desvalorizado mesmo, assim, sabe? Acho que tem algumas coisas que atravessam a gente que são bem desrespeitosas, né? Há algumas questões que são bem questionáveis também, né? Algumas administrações que são bem questionáveis. Então, quais são esses diálogos que realmente estão acontecendo entre o poder público e os artistas, enfim, né? Há os conselhos, né? Mas como é que funciona também esses conselhos? Então, eu acho que tudo isso tem que ser questionado e questionado pela população também. Assim, com a própria comunidade, né, Keila? A comunidade acaba não tendo acesso, né, a essas informações. Aí as comunidades têm associação de bairro, né, tem clube de mãe, tem um diretor da escola, tem um representante da classe, né, enfim, tem uma série de instituições sociais, né, ali que a sociedade se organiza de alguma maneira e o poder público acaba fazendo questão, né, eles fazem questão de estar do outro lado, né. Tem uma coisa que é bem sintomática na nossa cidade. Uma cidade enorme, onde ela não tem praças. Então, ou tem praças ridículas ou pouquíssimas praças. E as pessoas começam a utilizar as rotatórias. Então, assim, tem uma bola do produtor, como, enfim, ou se não monta um lanche que começa a ficar popular e as pessoas vão para aquele lugar. Então, ou monta que eu já vi também, tipo uma quadra de areia. Então, sei lá, acho que a galera se junta, cada um dá um pouco, bota areia no meio da rotatória, bota lá uma rede, um babado, e enfim, né? Então, a gente está criando, a gente está tomando de conta da cidade, porque a cidade é das pessoas, né? A cidade é das pessoas. E por a gente não ter alguns desses canais, a gente também vai tomando de conta, né? Mas a nossa cidade, o nosso estado é bem rico. Poderia muito bem estruturar uma cidade melhor, assim, sabe? Mais acessível à cidadania, né?
E utiliza a TV, utiliza o rádio, faz campanha, porque as secretarias de comunicação, para você que não sabe em casa, secretarias de comunicação tanto da prefeitura quanto do estado, elas são feitas para comunicar com a população. Não jogue lixo, atravesse na faixa, faça isso, faça aquilo, não sei o quê. Olha, vai ter campanha de não sei o quê, vão não sei para onde. É para isso que serve a secretaria, as secretarias de comunicação federal, estadual e municipal, e não para publicidade de quem é o atual gestor. Então, tem um lugar que vai sendo deturpado mesmo no caminho, e às vezes a gente acha que a gente não tem recurso. Tem recurso para muitas campanhas, e tem muitas campanhas que resolveriam, inclusive, muitas questões da cidade. Sim. E aí é muito louco, porque você fala assim, mano, ela é uma artista, já está frescando com não sei o que das quadras. Eu acho que tudo é interligado. Claro. Tudo é interligado, sabe? Né? Então, enfim, né? Claro. A gente tem que questionar também o bem-estar da população, principalmente da população preta, que está são esses corpos que são atravessados, são esses corpos que são mortos, que são mal alimentados, que tem mais probabilidade de ir para a cadeia, que tem tem que pagar aluguel, né? Enfim, que é a maior corre, e a gente sabe muito bem porque isso, depois da pandemia, né, deu uma piorada considerável. Vamos faturar? Um minutinho para faturar. Já a gente volta. Fica ligado aí, não sai daí não. Você que está acompanhando aí na tela, vai saber que essas logos que estão circulando aí na sua telinha, elas são parceiras aqui do nosso programa. Então, eu vou falar da Chef Cris, né, que é uma das primeiras atividades domésticas que as crianças costumam demonstrar o interesse é auxiliar nos preparos das refeições, né? Então eu queria que você conhecesse a Chef Cris Santos, né, que ela trabalha com gastronomia, tem um cardápio variado entre comidas veganas e não veganas. Você conhece? Então vai lá no Instagram, @chefcrissantos, curta, compartilha, que você vai amar o conteúdo da Chef Cris. Quero falar também da Fumê Head Shop. Um beijo para as meninas ali que trabalham na Fumê. Você já sabe que
A Fumê é uma tabacaria que vende produto com cores femininas. Elas se inspiram em cores femininas. Em histórias também, claro, né? É uma loja que é gerenciada por 2 mulheres. Um beijo para Maria. E que vendem para todo o público. Então, se você não conhece a Fumê Head Shop, @Fumê Head Shop, que as meninas têm materiais e produtos quentinhos e novinhos para você. Um beijão, meninas! Voltamos aqui com Keila Sankofa Serruia. Que é sempre um prazer ter aqui. Vai ser sempre um prazer, Keila, te ter aqui, tá? Quando você quiser, assim, só me mandar um WhatsApp. Ei, mana, tô chegando. Que as portas sempre estarão abertas. Olha, só para quem ainda não entendeu, o podcast, ele vai receber artista de todas as vertentes. Hoje eu recebo uma artista do audiovisual, né, realizadora do audiovisual. E aí na próxima semana, salvo engano, Keila, eu vou ter o Wesley, que é um comediante, cadeirante maravilhoso. Na última semana de janeiro eu vou ter a Rafa Militão, que você conhece, claro. Chique, babado. Tudo, Rafa, tudo. E aí em fevereiro a gente já vai preparar a programação. Então os artistas que quiserem também, me mandam um direct, pro Pode Colar. Olha, o Pode Colar fez um Instagram hoje. É pod.colar, @pod.colar. Sigam a gente, comentem, mandem pergunta, sugestão. Mas, Keila, quero trazer uma pessoa aqui, 2, que tu conhece. Quem é, mano? Uma, a Uira e a Mafel. Chique. Preciso trazer essas... Elas são muito grandes, tem que aumentar esse estúdio. Pois é, aqui, esse cara. estúdio precisa ser aumentado. O que você acha? Maravilhosas, hein? Minhas irmãs, assim, que estão no dia a dia, que são base também para que eu esteja bem e esteja viva em 2022. Essas pessoas e o seu amor também me atravessam muito. Porque assim, a gente está porque a gente é bloco, né? Sim, senão a sim. gente é esmagada rapidamente. Então a gente só anda blocadona. Por isso que a gente é forte. Boa! Elas duas eu tenho muita vontade. Se você depois puder mandar um WhatsApp assim, olha, fui no programa do Kennedy, foi maravilhoso. Mas que ela... Tem uma fofoca que tu quer compartilhar comigo, assim, uma fofoca... Não precisa também ser tão forte assim, né? Mas é porque, assim, fofoca gera audiência, entretenimento. Mano. E eu sou fofoqueiro, tu não acha, não? Tu é fofoqueiro, mano? Eu acho que a única fofoca que eu posso te contar... Sim, por favor. Que a única pessoa que eu realmente não gosto e que eu sinto um estímulo físico de afastar... Ai, meu Deus! É uma pessoa fofoqueira. Eu não suporto fofoca. Sim. Eu acho que a fofoca ela atrapalha muito o caminhar da gente, né? Eu acho que distorce muito as histórias também. Enfim, as redes sociais têm um processo hoje de julgar e de muita fofoca, né? Que acaba atrapalhando a vida pessoal e profissional das pessoas. Então eu evito, assim, porque eu realmente não tenho paciência, entendeu? As fofocas que a gente tem assim, ai, mana, aconteceu. Mana, a fulana pegou o fulano, não? Mana, eu caí ali, passei a maior vergonha. É muito mais assim, que a gente chama de fofoca, mas a gente sabe que não é fofoca. Sim, é um acontecimento, né? Um evento. A gente rindo da gente, enfim, a gente tirando sarro também das quedas que a gente
que a gente dá, né? Mas assim, é o máximo. Eu evito porque, olha, você tá me escutando. Se você quiser me tirar do sério, é negócio de fofoca. Sim, e Keila, tu falou alguma coisa das redes sociais, né? As redes sociais, elas, ultimamente, assim, eu acho que até amenizou mais agora, o último período, mas antes, o negócio do cancelamento e tal tava muito evidente, né? E afetava muitas mulheres e homens pretos. A exemplo da Carol Conká, né, e tantos outros, né, que foram vítimas das fake news, né, dessa cultura da branquitude, que tem que ser perfeito e não tem que fazer careta para as câmeras, e tem que, né, e tem que andar de pernas cruzadas, as mulheres, quando elas sentam em algum lugar. Tu quer comentar um pouco sobre isso? Eu acho que o cancelamento é uma invenção que não existe, né? Porque assim, enfim, as pessoas elas são agredidas nas redes sociais, elas passam por vários processos, inclusive tem muita gente cometendo suicídio. Isso é muito sério, né? Então, há muitas violências que, enfim, que vem acontecendo mais fortemente nas redes sociais e não vai parar em 2022, não, que a gente esteja muito atento relacionado a isso, né? E eu acho que eu já evito as pessoas, eu já não contrato as pessoas quando eu reconheço que há algum problema ético nela. E eu acho que isso é um cancelamento. Nas redes sociais, ela é uma violência gratuita, porque essas pessoas... né? Se elas tiverem estrutura, se elas tiverem assessoria, elas vão continuar na sua carreira, ou elas vão utilizar isso mesmo como marketing, porque algumas pessoas, por exemplo, que foram fazer uma denúncia, né? Então, uma pessoa que foi agredida fisicamente foi fazer uma denúncia contra uma outra pessoa, e aquela pessoa que é a denunciar, né, que é o agressor, por exemplo, às vezes ganha muitas curtidas, né? Então, alguém que cometeu um ato de racismo bizarro. Também vai ganhar um monte de curtida. Algumas pessoas começaram a tentar fazer isso meio fake para ganhar também seguidores, né? Então, enfim, é um lugar muito, muito perigoso de estar numa guerra memética, então que a gente também esteja muito atento. Tu é de redes sociais? A relação, eu preciso, né, meu bem? A relação da presença, do que você é, o que você está narrando também, ali dentro daquele espaço de virtualidade, que é muito importante a gente entender que é um outro lugar, né? Porque mesmo o público escutando a gente aqui é diferente. Sim. O nosso tempo de entendimento é outro, né? Então que a gente está aqui, né? A presença, a expressão, enfim, é um outro lugar também, né? Então é também entender que aquilo eu acho que tem um ponto que eu sempre falo, que 2 pontos quando eu sempre vou fazer live eu acredito na presença. Na presença a gente se entende muito mais rápido, a gente resolve muito mais rápido, tem uma relação enfim, né, de toda a expressividade, porque a gente não se expressa só com a palavra, a gente tem um corpo, a gente tem um olhar, a gente tem várias coisas ali que comunicam também, né, e que as redes sociais é um espaço privado, ela não é um espaço público, você não está numa praça, meu amor, aquele é um espaço público-privado. Sim. Aquilo tem um dono. Então, eu acho que também as pessoas acham que vão... Assim como a revolução não foi feita na TV, ela também não vai ser feita nas redes sociais, né? Vamos lá, né? O algoritmo é racista, né? Vamos lá, né? Então, assim, é também entender que território é esse. Eu acho que é uma ferramenta interessante, mas não é uma salvação. Então, eu acho que também não é uma salvação de justiça, né? De propor justiça. Então é que a gente fique atento. Então, se você sofreu uma agressão, vá na delegacia. Se você tem um problema com uma empresa, processe essa empresa e arranque a cueca dessa empresa, né? Máximo que tu puder, por sinal, claro, né? chama a gente para comemorar nesse jantar. Mas tá entendendo? Eu acho que assim, não é um espaço. Isso é um espaço que vai gerar, porque quem denuncia também tem que ficar respondendo comentário e mamamã, lalala.
Enfim, é um grande inferno, vira um grande problema ali de comunicação, porque as informações elas vão sendo deturpadas, né? Facilmente, acaba virando um outro assunto às vezes. Então eu acho que tem que ser, quando você vai trabalhar, entender essa estrutura da virtualidade, você tem que ser bem objetivo, e todas essas outras violências que a gente acredita que estão, enfim, né, que podem ser denunciadas, que a gente faça uma denúncia, sabe? Enfim. Inclusive, eu conheço um grupo de mulheres, eu não vou lembrar agora o nome, e a Carol Amaral até faz parte, de mulheres pretas advogadas, né? Da OAB, né? Da OAB. Elas sempre ali ficam assessorando, ajudando à medida do possível mulheres vítimas, né, de violência e qualquer outra ação que precise, né, judicial, assim. É importante a gente também encontrar, né, esse apoio, né, esse apoio, inclusive com pessoas igual a nós, né, pessoas que vivem ou que já viveram esse tipo de situação. Keila, eu vou lançar aqui alguns quadros durante toda a caminhada nesse podcast. Eu vou ter aqui um Minuto Nerd. Eu vou ter um papo com tarô, uma taróloga maravilhosa que eu vou trazer aqui. E eu também quero fazer o papo reto. Que é o seguinte. Eu falo uma palavra e tu diz o significado dela da sua maneira, do seu, né? Um exemplo. Kennedy, aí tu vai dizer amor. Kennedy, paixão. Ou não, você pode exemplificar assim, Kennedy, perfeito, ícone, ícone, belo, né? Vamos lá? Vai lá, cuidado. Então, bora brindar. Cuidado, vai. Não, vai ser bom. Amor, Keila, amor. Amor é fidelidade, é ação. Amor é isso. Amor é fidelidade, Keila. Acho que fidelidade é algo... Eu queria comentar isso porque é a mesma simbologia que eu tenho no amor, sabe? Falsidade. O problema maior é daquele que comete. Corrupção. É banhado em sangue. Eu espero que todos eles paguem muito caro nessa vida e nas próximas. Forte. Ódio. Um sentimento muito importante que faz com que a gente possa se movimentar também. A cultura... Agora eu vou aumentar aí o lado da fala. Fica à vontade. Eu acho que a cultura do ódio podia ter um outro nome. O ódio, ele é um sentimento bem importante. Né? Você está incomodado. O ódio ele também gera movimento, ele também gera ação, e não tem como a gente amar aquele que corta as nossas cabeças, que corta a cabeça dos nossos irmãos, que destrói a nossa cultura, a nossa comunidade. Então o amor ele é importante, né? O bem-estar ele é importante, mas é importante que a gente também tenha incômodos, e eu acredito muito nesse sentimento, né? O que você vai fazer com esse sentimento, né? Então, como esse sentimento, eu acredito também que a gente também se movimenta através dele, porque eu acho que tem um lugar mesmo assim, não, o amor, mas amor por quem? Pela bota que esmaga a tua cabeça? Não. Aí você tem que ter ódio, estratégia e tentar conquistar com os seus a vitória. Então, inquietude. O que pulsa dentro de mim. Cultura. Cultura? Cultura é aquilo que tem que ser questionado o tempo todo. Que pode se perpetuar ou deve ser eliminado imediatamente, porque a cultura é tudo aquilo, todo o comportamento social de um lugar. Então, acho que tem algumas culturas, como a do estupro, como a cultura da violência contra pessoas LGBTs. O racismo é algo visceral, estrutural e cultural.
Então, alguns comportamentos dentro da estrutura da cultura devem ser questionados e eliminados, mas algumas coisas, a grande maioria, deve ser perpetuada, né? Deve ter, enfim, né, adaptada, porque a cultura ela nunca é estática, ela sempre sempre se movimenta. Sempre está mudando, enfim, né? Sim. Que é a delícia, né? Porque, enfim. Sim. Abre a tela, diretor. Audiovisual, Keila. Audiovisual? Sim. Uma ferramenta muito importante que constrói verdades na cabeça das pessoas. Então, é uma ferramenta que eu escolhi trabalhar. Pode colar. Dá um recado aí pra turma do Pode Colar, pra mim, que tô estreando esse programa, arrepiado, nervoso, inquieto também, porque, sabe, Keila, de verdade, eu não ia fazer o Pode Colar. Eu não ia, não tava nos meus planos de 2022, eu tava pensando em outras coisas. Mestrado, eu tava pensando em outras tarefas, que eu também vou fazer, claro. Mas eu sinto que o Pode Colar, ele acabou sendo pra mim, dando nas minhas mãos, a possibilidade de criar uma ferramenta também de luta. Né? Aqui eu vou poder falar das minhas inquietudes, eu vou poder te ouvir, e eu acho que tudo que você falou até agora vai chegar em alguém. Vai chegar em alguém para, né, mexer com nos nossos incômodos, nossos ódios, né, que nos levam a lutar, nos levam a levantar da cama e enfrentar os nossos medos. Então, queria que tu mandasse um recado aí para mim, para todo mundo que está nos ouvindo, a equipe toda, né, do portal, os meus amigos, todo mundo. Acho que persiste, porque a gente, como povo preto, quando a gente começa a fazer uma coisa, é muito difícil. Né? Então persiste, você é grande, meu amor, você é grande, né? E é muito, enfim, compartilhe com os seus que tem interesse em cultura, né? Em arte e em cultura, esses links todos aí, né? Que vai gerar link aonde? No YouTube? No YouTube, no Instagram, no Facebook, na rádio também. E vai estar em todo lugar. Então... Tô estourado, Keila, tô estourado! Gente, olha, 1 minutinho pra a gente faturar e a gente já volta aqui para finalizar o nosso bloco de despedidas, abraços, cheiros, e é isso. Voltando aqui com a Keila Serruia, minha convidada mais do que especial, e a Maria também que está do outro lado. A Maria
Eu tava dizendo pra Maria que ela vinha falar e acabou não vindo. Ela tá dormindo já, será? Tá descansando, jogada ali. Keila, pra gente finalizar a noite, eu queria que tu... eu deixei esse momento por último mesmo, mas eu queria falar e mandar um beijo para todo mundo, né? Para Itana, para todo mundo do Pedra de Fogo, para o Francisco. Queria que tu falasse um pouco sobre o Recabanagem, que é um trabalho recente, né? E, enfim, fale mais um pouquinho sobre isso. Recabanagem é um quadrinho, né? Um quadrinho que é um PDF, né? A gente ainda é só online. E vocês conseguem achar esse link tanto no Pedra de Fogo, no Instagram, quanto no meu Instagram, Keila Sankofa. E ele reconta a história dos cabanos, né, da Revolução da Cabanagem, onde a gente se baseia na história, mas a gente entende que grande parte da história foi muito mal contada. Então a gente tem os protagonistas dessa história, a população, figuras pretas e indígenas que fizeram parte dessa revolução, além da fauna e da flora. Então é para o público, né, jovem, né, mas o quadrinho ficou lindo. Ficou lindo. Ficou lindo. É idealizado. Abre a câmera para mim. Diretor, ficou lindo, colorido, de fácil acesso, de fácil leitura. Me diz uma coisa, quem, fora você, que eu vi, Francisco, Itana... Assim, ele foi idealizado e tem a produção executiva do Weber e da Itana, que são da Pedra de Fogo, e ela me convida para fazer a direção geral, né, para pensar o quadrinho como um todo, a partir de uma direção mesmo, né, de uma direção artística dessa produção, dessa construção de narrativa. O Amafel, para fazer os figurinos, né? Então os acessórios, as coisas para construir, porque tem uma pesquisa por trás, né, para a gente construir esses personagens, né? E o Francisco, que é maravilhoso, sou muito fã. Beijo, Francisco. Francisco Ricardo, que é um grande diretor de arte da nossa cidade, muito premiado, assim, tem o prêmio de um dos principais festivais de cinema do Brasil, né? Sua Preta aí que está produzindo, ele é incrível, todas as minhas produções ele amo de paixão, profissional maravilhoso e amigo. E aí a gente blocou, e aí a gente veio construindo. Antes ia ser um projeto audiovisual, e aí a gente viu a oportunidade também de produzir um quadrinho, entendendo o poder dessa narrativa. Então a gente acabou de lançar, né? Agora em dezembro. Sim. Então, se vocês tiverem interesse, né, vão lá, Pedra de Fogo Produções ou Keila Sankofa, que tem o link lá. Leiam para suas crianças e enviem para os seus jovens. Imprimam, guardem, encadernem, né? Eu acho que é importante. Eu adorei. Vou trazer a Itana e o Weber aqui. Vou até mandar uma mensagem para eles. Itana, por favor, me responde, mana. A Itana arrasou no baile da Rafa Militão, na resenha da Rafa, menina. Só close ela deu lá. Eu nem tava aqui. Tu não tavas. Foi tudo, muito bom. Vou trazer Rafa aqui pra gente comentar sobre. Keila, então, muito obrigado, tá bom? Vou já voltar contigo pra gente... Fecha aqui na minha câmera, diretor. Por favor. Olha aí, ó. Né, que eu tô bonito, né? Tô bonito, não tô, não? Tô especial. Eu quero falar sobre os meus parceiros, né? Keila, os amigos que estão aí do outro lado. Para esse programa aqui ao ar, eu tive que contar com o apoio de muita gente. Da Mancheteria Artesanato, ali com a minha companheira de luta, artesã. Para quem não sabe, o artesanato é uma expressão artística, né? Uma expressão cultural. Inclusive, eu vou trazer aqui a galera do artesanato. E a Mancheteria Artesanato fica ali no estacionamento do Plaza Shop. Lá você encontra adereços de casa, brincos, cordão. Você encontra tudo de artesanato feito à mão pela Dora. Beijo,
queridíssima, muito obrigado por ter nos ajudado, muito obrigado por ter feito esse programa aí ao ar no dia de hoje e nos próximos também. Quero mandar um abraço especial para a Gabi, ali do Espaço Cultural Curupira. O Espaço Cultural Curupira fica na 7 de setembro, no centro de Manaus. Todos os dias eles estão abertos, a casa aberta, tudo gratuito, por enquanto, por conta das restrições da pandemia. Então leve máscara, leve seu cartão de vacina. Lá você encontra uma caipirinha gelada, uma cerveja gelada e sempre tem uma playlist babadeiro. E mais, tu ainda encontra os artistas aqui locais super acessível, sem burocracia. Então vai lá no Curupira Mãe do Mato. Também quero mandar um especial, um abraço para a galera da Fumê Head Shop, né, que é uma tabacaria. Eu ainda agora havia falado que as meninas é gerenciado por 2 mulheres e elas se inspiram em histórias e cores femininas. Elas recontam essa história com artistas locais a partir de desenhos em uma latinha. E é muito interessante, essa latinha você coloca na mochila, na pochete, e aí você pode colocar seu isqueiro, seu dinheiro, sua seda, se você for fumar um tabaco, enfim, qualquer coisinha você coloca ali naquela latinha, coloca dentro da mochila, na pochete e você vai arrasar. A Love Stories, eu mandei a arte muito tarde para ela, mas ela vai presentear a Keila, que está aqui comigo, vai presentear os outros também convidados. A Love Stories é uma empresa que fornece balão para o seu aniversário, xícara, quadrinhos, todos os acessórios e adereços que você quer registrar, seja para o seu pai, seja para sua mãe, seja para o seu namorado, para o seu crush, para sua namorada, para sua crush, você encontra na Love Stories, tá bom? Sigam ela no Instagram, a Luana. Um beijão para a Luana. Queridíssima, muito obrigado, Luana, pela parceria. A Chef Cris, né, que eu ainda agora falei, que as crianças, a primeira atividade infantil é a gastronomia, né, auxiliar ali no cortar o limão, cortar a cenoura. E a Chef Cris, ela é premiadíssima aqui no reality show da TV A Crítica, ali, nossa concorrente. Não sei se é bem nossa concorrente, mas é uma outra emissora babadeira. A mulher faz uma degustação maravilhosa. Eu vou encontrar com ela agora ali na feira, que vai acontecer no domingo, lá na Simpa, gente. Vão lá, visitem a Chef Cris. Quero falar da Venus Pub. Olha, a Venus Pub funciona a partir de amanhã, quinta-feira. Quinta, sexta, sábado. E eu acho que no domingo também. É um pub, lá tem tira-gosto, cerveja, balada, DJ. Fica ali no centro de Manaus, no final da Joaquim Nabuco, ali perto da esquina da Glacial, junto com o posto Shell. É uma baladinha super confortável, super agradável. Queria te convidar para fazer um date lá com seu bofe, com a sua gata, tá bom? Vamos? E me avisa no Instagram, se tu fores, que a gente se encontra e bate uma foto. Para finalizar, dia 6 de fevereiro, Feira Encantada. É um acontecimento na cidade. Vai acontecer lá na Simpa, ali no Coroado, atrás do IMPA. Uma feira que vai receber vários artistas e vários empreendimentos locais aqui da cidade. Vai lá fazer tua tatuagem, comer, levar a família, levar o cachorro, levar as crianças. É um passeio fenomenal. É isso? Muito obrigado a todo mundo. Meus parceiros, muito obrigado. Esse programa não ia ao ar se vocês não estivessem aqui. Tá bom? Vamos voltar aqui com a Keila. Keila, estamos chegando no final do programa. Quantos minutos aí, diretor? 3 minutos. Olha, 3 minutinhos, Keila. 3 minutos pra gente mandar um abraço pra família, pro papagaio, pra Maria que tá do outro lado, pra sua mãe. Como é o nome da tua mãe? Desculpa, eu não lembro. Maria Usamar. Maria! Beijo! Eu adoro tua mãe, adoro tua mãe. Babado, né? Ela me adora também, né? Ela me adora. Minha mãe te adora também. Manda um beijo pra todo mundo. Se despede do nosso programa. Muito obrigado por ter vindo, por ter aceito o meu convite. É muito importante que você esteja aqui comigo. Você sabe disso. E eu quero te dizer que eu admiro a sua trajetória, admiro a sua potência, admiro o seu compromisso com a nossa história, né? E eu já te conhecia há muito tempo, mas nós não éramos amigos. Até a gente até conversou, né? Que eu te encontrei na Bienal com a Maria no buchinho ainda, né? No ventre. E muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado mesmo. Meu bem, muito obrigada por ter me convidado. Estou bem feliz. Muito sucesso
ao projeto e a todos os empreendimentos aí que estão apoiando, né? E que todos os artistas também, muitos outros artistas possam vir compartilhar um pouco da sua história, um pouco dos seus novos projetos, né? Dos seus sonhos aqui com você também. E mandar um cheiro para todos aqueles que estão ao meu lado. Não vou dar nome porque é uma galera que vem dando suporte. Principalmente a gente é atravessado por violência o tempo todo, então um cai, o outro levanta e a gente vai indo. Então um cheiro para alguns, beijo na boca de outros, enfim, é isso. É isso. Um grande abraço para todo mundo. Pode colocar para todo mundo. Ao som da Ana Suave em parceria com a Karen France. Um beijo, Ana. Beijo, Karen. Encontro vocês aqui, uma hora dessa. Beijo pra todo mundo, gente. Bora dar tchau pra todo mundo? Até a próxima quarta-feira. Foi babado.